E aí, povo abençoado, estamos aí para mais uma vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Aurelino Moraes e sou aqui do canal Verdades do Evangelho. E estamos hoje aí para fazer mais uma mensagem aí da Palavra de Deus, um estudo. Vamos ver o que Deus preparou para nós hoje sobre esse estudo aí. Vamos fazer aí, vamos ver aqui no rodapé aqui da tela. Confessar pecados a homens é ofender o sangue de Cristo. Irmãos, mas nós não temos que confessar os pecados para o pastor, para o padre. Nós aprendemos dessa maneira. Eu também tinha esse entendimento. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz sobre isso hoje. Vamos aí, né? Fique comigo aí no estudo aí. Vamos ver o que o Evangelho diz sobre isso. Certo? Vamos lá? Vamos comigo nesse estudo aí? Vamos ler aqui Hebreus 3, primeiro. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote de nossas confissões. É para nós considerar quem? Apóstolo e sumo sacerdote? Cristo. Das nossas confissões. Nós temos que confessar fazer as nossas confissões a Cristo. Nós não temos que fazer confissões a homem nenhum. Está aqui em Hebreus 3:1. Então isso que diz que nós temos que confessar o pecado ao pastor, ao padre, ao bispo, ao apóstolo, sei lá, isso não é bíblico, isso não é da palavra. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões. É para Jesus. Não temos que contar nada a ninguém, homem nenhum tem poder para perdoar pecados. Se nós entrarmos na igreja lá, o pastor, o padre, aí você vai confessar e ele manda lá rezar o Pai Nosso, Ave Maria, e você está perdoado dos teus pecados. Desde quando Deus deixou o homem para perdoar pecados? Quem perdoou o pecado foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não, homem nenhum tem poder para perdoar pecados. Isso é uma heresia que é feita nas igrejas, tanto evangélica como na católica. Muitos pregadores hoje dizem: tem que confessar o teu pecado. Que pecado? Nós não temos que confessar pecado nenhum. Não entende nem, não sabe nem o que é pecado na Bíblia, não sabe interpretar, não sabe ler o que é pecado na Bíblia. É isso que eles fazem e diz que tem que confessar pecado. Não devemos confessar pecado a nenhum homem, quem quer ele que seja. O nosso sacerdote e apóstolo é Cristo. Ele é sacerdote das nossas confissões. É para ele que nós temos que fazer, qualquer que seja nossas confissões. Não é para homem nenhum. Hebreus 3:6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. A qual casa? Somos nós. Nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então nós não temos que ir à casa de Deus, como diz aí, as chamadas igrejas, confessar pecado a ninguém. A casa de Deus somos nós. E Ele já perdoou todos os nossos pecados. Hebreus 7:24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Quem? Cristo. Ele permanece para sempre como um sacerdócio perpétuo. Então é ele que é sacerdote. Aí ficam dizendo aí nas igrejas que tem sacerdote.
Se tiver sacerdote, tem que voltar lá no templo de Israel, porque o sacerdote só servia a Deus lá no templo. Nos nossos dias, da graça de Cristo, não tem sacerdote. Portanto, Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, aquele que se chega a Deus, Cristo vai estar intercedendo por eles. Ele pode viver para sempre, vivendo sempre para interceder por eles. É o que está escrito aqui. Cristo, ele é o que intercede. Não adianta nós confessar qualquer coisa que seja ao pastor, ao padre, ao bispo, ao papa, sei lá, quem quer que seja. Não adianta. Quem tem poder de interceder junto a Deus é Cristo. Ele, Deus, que tem poder para perdoar pecados. Que teve, porque hoje nós não somos mais escravos do pecado. Porque pecado na Bíblia é transgressão da lei. Hoje errar é pecado da carne, a qual tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ele vai colher. Então hoje é a lei da semeadura. O pecado bíblico era para os tempos dos israelitas, não era mais para o nosso tempo, porque nós estamos depois da cruz. Hebreus 7:22, de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Jesus, ele é o nosso avalista, o nosso fiador. Se eu não posso, ele diz, deixa que eu posso. Se eu não consigo, ele diz, deixa que eu consigo. Ele foi o fiador. Eu não tenho poder para perdoar pecados. Ele disse, eu perdoo todos os pecados. Todos. Então ele é o nosso fiador. Mas não, se você entrar dentro da igreja evangélica hoje, ou entrar dentro da igreja católica, eles dizem que você está em pecado. Você somente confessando ao pastor, ao padre, ao papa, ao apóstolo, seja lá o que for, que ele vai fazer uma oração e você vai ser perdoado. Não vai não. Quem tem poder e perdoou os pecados foi Cristo lá na cruz, e essa obra já foi feita e já foi concluída. Então tudo que falam por aí é contra esta palavra de Deus, é heresia. Não, homem nenhum tem poder para perdoar pecado e nem interceder por você junto a Deus. Quem intercede por nós é Cristo, a qual nós lemos no versículo anterior. Hebreus 7:23, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então, nos dias de Jesus, foram feitos muitos sacerdotes, mas foram impedidos de prosseguir pela morte, porque eles eram mortais. Então, o ministério deles terminou, se acabou. Mas Cristo permanece para sempre. Hebreus 7:23, leia aí, ó. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes, os que serviam no templo, em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então eles foram pela morte, a morte impediu deles permanecer. Nos dias de hoje, não tem mais sacerdote. Estão vendo aqui na palavra. Hebreus 9:26 diz assim, ó. De outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício mesmo. Então Cristo, ele aniquilou, ele eliminou da face do ser humano o pecado. Irmão, mas nós aprendemos que aí nós somos pecador. Nós somos pecador no sentido de errar. Porque pecado era a transgressão da lei que está na Bíblia em 1 João 3:4. Era a transgressão da lei. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Então o pecado hoje é somente a errar, a escorregar, fazer as coisas erradas.
mas isso se colhe na carne. O que semeia na carne são desejos das carnes, e isso vai ser cobrado na carne. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Então vai ter prejuízo na sua vida. Mas o pecado que separava nós de Deus, não nós, mas sim os que viveram naqueles dias, era o pecado da transgressão da lei. Está lá em 1 João 3,4. Pode ler ali, que está lá. Hebreus 10,2. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Então, se eles fossem purificados uma vez, eles nunca mais teriam a consciência do pecado. Mas aí na igreja são ensinados que nós somos pecadores. A consciência do pecado ainda está nas igrejas aí. Então é controvérsia essa palavra, porque de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Então aqueles que ministravam no templo, eles foram tirado o pecado, foi eliminado o pecado, e a consciência deles não era mais do pecado. Mas hoje ainda nas igrejas evangélicas e nas igrejas por aí, e ainda tem a consciência do pecado. Eles não aceitaram que Cristo tirou o pecado. Nós lemos aqui que Cristo aniquilou, eliminou, ele acabou com o pecado. Mas eles dizem não, que ainda nós estamos em pecado. 1 Pedro 2,24. Levando, olha só, preste atenção nesse versículo aqui, ó. Levando ele mesmo em seu corpo, levando ou deixando? O que está escrito? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Ele levou ou ele deixou? Ele levou. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Então Cristo levou todos os nossos pecados. Mas eles dizem que ainda nós estamos em pecado. Eles não entendem essa palavra aqui, não entendem, não entra na consciência deles que Cristo, no madeiro, ele aniquilou o pecado, ele levou sobre seu corpo nossos pecados. Mas eles vivem ainda na consciência do pecado. Eles não aceitam. E aí muitos falam para mim, mas então eu posso beber, posso fumar, posso fazer tudo que está tudo certo. Está tudo certo? Não. Vai colher na carne daí, o chicote vai chegar para ti. Tem que manter uma vida reta na presença de Deus. Mas o pecado da Bíblia já foi tirado. Então nós não estamos mais separados de Cristo. Hebreus 10,14. Porque com uma só oblação, escuta isso. Porque com uma só oblação ou só um sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ele aperfeiçoou para sempre. Nós somos perfeitos para sempre, porque nós já estamos depois da cruz, mas eles dizem que ainda não, nós temos que fazer jejum, nós temos que ir no monte, nós temos que fazer campanha, nós temos que ir buscar a Deus no templo, temos que fazer... Aqui, então eles não entendem essa palavra aqui, porque com uma só oblação, só um sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Eles não se consideram santificados, eles não consideram o sangue da cruz. Então, eles praticam ofensa ao sangue da cruz. Para eles, o sacrifício que nós fazemos, que o homem faz, que o pastor dica lá na igreja, que o padre diz,
Eles dizem que é melhor do que o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Então o sangue de Cristo não aperfeiçoou. O que aperfeiçoa é a campanha, é o jejum, é a oração no monte, é a oração da madrugada. É nada, irmãos. Que falta de entendimento. Eu fico indignado que não entra na cabeça dessas pessoas ali, ó. Tá aqui escrito na Bíblia, a mesma Bíblia que você tem aí, abençoado. Ó, leia aí, ó, Hebreus 10:14. Porque com uma só oblação, ou seja, por um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, se ele aperfeiçoou, tá perfeito. Ah, irmão, mas eu fumo, eu bebo, ou minha esposa fuma e bebe, ou joga, sei lá. Erros são erros da carne. Então ele está semeando na carne. E tudo que ele semear vai colher, mas não vai ser separado de Deus. O chicote vai chegar. O dia, um dia, um mais cedo, ou mais tarde, a colheita dele vai chegar. Se ele fuma, vai ter câncer, vai ter uma doença grave. Se ele bebe, vai ter cirrose ou alguma outra coisa, porque ele está semeando na carne. Mas o pecado que nos separava de Deus, ele foi feito uma santificação para sempre por Cristo Jesus. Nós somos salvos. Mas nós temos que andar em conforme a palavra de Deus. Não podemos sair fazendo tudo que dá na cabeça por aí, não. Mas eles confundem, eles têm a mente do pecado. Ele diz que daí a gente está dizendo que pode fazer tudo. Não pode, não. Nós somos livres para viver a nossa vida tranquila em Cristo Jesus, porque Ele já fez todas as obras. Então o que Ele fez, ó, por Hebreus 10:14, vou repetir mais uma vez, porque com uma só oração, ou que seja por um só sacrifício, que é a mesma coisa, tem outra tradução que fala diferente, aperfeiçoou para sempre. Para sempre até quando? Para sempre é para sempre. Se ele fez, está feito e ninguém pode tirar isso. Os que são santificados. Então, se ele santificou, está santificado e ninguém pode fazer mais nada. Mas não, eles dizem, os pregadores sobem lá na cruz, pisam no sangue de Cristo e arrancam da cruz e diz que nós estamos em pecado. Então, o que Cristo fez, o sangue que ele derramou para nos purificar, não serviu para nada. O que os pastores, pregadores estão fazendo, isso serve, daí pode. Mas o que Cristo fez não pode daí. É isso que eu fico indignado, que eles não entendem. Será que eles nunca leram isso aqui? Eles têm a Bíblia embaixo do braço, dormem com a Bíblia, mas não entendem o que está escrito aqui. Então era esse vídeo de hoje aí. Fique com Deus aí, se inscreva no canal aí, ative o sininho para saindo mais vídeo aí, seja notificado diretamente para você aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo e até mais.